Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda. Então, com alegria a gente se encontra aqui para ouvir o Evangelho do dia de hoje, que é próprio, da festa de Santos Anjos, que é de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e versículo 10. Ouçamos então este Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, neste Evangelho, começa com uma questão que é apresentada para Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Então a gente percebe já nessa pergunta o aspecto que sobressai na cabeça dos discípulos, próprio do meio em que viviam. A sociedade humana era marcada, e ainda é, por estruturas, por hierarquias, por privilégios. Então os apóstolos estavam querendo pegar essa estrutura da sociedade humana como um protótipo, como um modelo para o reino de Deus. Ou seja, estavam achando que o reino dos céus teria a mesma forma, a mesma estrutura que a sociedade dos homens. Então, isso mostra ainda a dificuldade de estar entendendo a mensagem de Jesus, mostra que eles estão querendo que o céu seja, de uma certa forma, como é a sociedade dos homens. Então, Jesus, para clarificar a ideia dos apóstolos, trabalha com a imagem de uma criança. Jesus pega uma criança e a coloca no meio. Então, isso não é à toa. Jesus coloca no meio para mostrar o quê? O sentido que a sua comunidade de fiéis deve ter, como é o reino dos céus. Ou seja, Jesus utiliza da criança e na simbologia da criança, ou seja, como uma metáfora para que possamos compreender o reino dos céus. E depois Jesus diz, quem se faz pequeno como essa criança, se não nos tornarmos como as crianças, não entraremos no reino de Deus. Então precisamos entender a metáfora que Jesus está utilizando da criança. Naquela época, a criança era um ser humano totalmente desprovido de direitos. Hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente. A gente imagina 2000 anos atrás, isso não existia. Então a criança era um ser, na sociedade humana, totalmente desprovido de direitos. Não havia privilégio nenhum, não havia segurança nenhuma, não havia caminhos nenhum de proteção para as crianças, tirando aí o amor do pai e da mãe, mas falando, a reflexão se dá no aspecto da sociedade. Então a criança é o símbolo de um ser desprovido de direitos, de um ser praticamente sem valor aos olhos da sociedade humana. Por isso, quando Jesus nos diz que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como as crianças, não entraremos no reino de Deus. Ou seja, se nós quisermos
no reino encontrar privilégios, direitos, seguranças, conforto aos olhos da sociedade humana, estamos no caminho errado. O reino de Deus, ou o reino dos céus, que a pergunta, apresenta, não repete a estrutura da sociedade dos homens. Então, se quisermos entrar no reino de Deus, devemos ser como uma criança, numa realidade desprovida de direito e privilégio. Não devemos exigir isso na nossa missão de trabalho pelo reino. A única coisa que devemos aprender a ter, e aí sim a gente volta também para o olhar da criança, é uma atitude que ela tem e que deve ser muito própria de todos os nossos discípulos. O amor incondicional aos pais, que a criança tem, e a confiança total nos pais, que a criança tem. Então devemos também ter essas atitudes em nossa vida. Confiança total no nosso Pai maior, como Jesus estava nos ensinando a ter, e um amor total, pleno ao nosso Pai. A única segurança da criança são os seus pais. Então a única segurança dos filhos e filhas de Deus é o nosso Deus. Então devemos amar totalmente e confiar totalmente. Não colocar no reino de Deus critérios da sociedade dos homens, que muitas das vezes está na segurança do dinheiro, na riqueza, em estruturas de poder, que cria grupos de poder e gente superior, gente inferior, dominados, quem domina e quem é dominado. O reino de Deus não deve ser assim, não é? Deve ser movido por aquilo que uma criança representa: amor e confiança totais no nosso Pai e no símbolo que ela tem de ser uma vida desprovida de direitos, ou seja, não querer privilégios nenhum. Nós devemos não ter privilégios nenhum, a criança naquela época, então nós devemos assumir essa conduta na vida. Que a nossa confiança, o nosso direito seja realmente o que vem de Deus. E é isso que a gente deve acolher, é com isso que a gente deve se alegrar. Não buscar as estruturas de poder e privilégios próprios da sociedade dos homens. E depois, no último versículo, versículo 10, o Evangelho diz: cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Como hoje é o dia dos anjos da guarda, esse texto desse evangelho foi escolhido para essa festa de hoje. Então, Jesus também deixa bem claro que essa criança, desprovida aos olhos humanos de direito, de poder, de privilégios, ela tem diante de Deus o seu protetor, que é o anjo, o que nós chamamos de anjo da guarda. Então, a gente olha agora para aquilo que vem de Deus. Como Deus nos oferece aquilo que precisamos para viver a nossa vida. Esses anjos que são mensageiros de Deus, que são guardiões de Deus para nós, para que possamos perseverar na nossa missão, nos aperfeiçoar cada vez mais na nossa conversão, de podermos nos tornar cada vez melhor membros verdadeiros do reino de Deus. Então, nós temos estes protetores. Então, que essa seja a nossa confiança, que essa seja a nossa segurança. E creio que, nesse dia, mais do que nunca, devemos amadurecer, fortalecer a nossa fé nos anjos da guarda, que é dom de Deus para nós, para que a gente conte com eles para a nossa conversão diária e pela perseverança na nossa missão de sermos construtores de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Então, rezemos aos santos anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santos anjos da guarda, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa sexta-feira, um abraço fraterno para todos.